Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nessa semana nós vamos continuar com o mini curso de Blazor, abordando os principais recursos do framework Blazor da Microsoft. Nesta aula nós vamos discutir as diferenças entre os projetos Blazor Web Assembler e Blazor Server, seus arquivos e pastas. Nós vamos partir do projeto que nós criamos na semana anterior, onde nós temos um projeto Web Assembler e um projeto Blazor Server na mesma solução. Começando com as diferenças entre os projetos, nós temos que no projeto Blazor Server eu tenho a pasta data, o arquivo appsettings.json, o arquivo startup e aqui na pasta pages o arquivo _host.cshtml, que não existem no projeto Web Assembler. O equivalente ao arquivo _host.cshtml do projeto Web Assembler seria o arquivo index.html. Aqui na pasta data eu tenho apenas a definição de um modelo e de um serviço que são utilizados nesse projeto padrão. O arquivo appsettings é utilizado no Blazor Server para definir configurações do projeto, como a string de conexão e outros detalhes. Agora, observe que ambos os projetos têm em comum um arquivo program.cs. No projeto Blazor Server, esse arquivo ele vai criar o host para hospedar a aplicação Blazor e vai definir a utilização do arquivo startup. Já o arquivo program do projeto Web Assembler, nota que ele apenas define a utilização aqui do componente raiz, que é o arquivo apprazor, olha, que existe em ambas as aplicações que nós vamos comentar. Então, voltando ao arquivo program, vamos analisar com mais detalhes o arquivo program do projeto Blazor Server. Aqui eu tenho o método main, que é o ponto de entrada da aplicação, e a utilização do método createHostBuilder, que cria o host ASP.NET Core para hospedar a aplicação Blazor. Lembrando que o Blazor Server roda do lado do servidor dentro de uma aplicação ASP.NET Core. A seguir nós temos a definição da configuração padrão do host, temos a definição da utilização do arquivo startup, que só existe no projeto Blazor Server. Então vamos abrir aqui esse arquivo startup do projeto Blazor Server. Aqui eu tenho dois métodos importantes, o método configureService e o método configure. O arquivo startup ele vai conter a lógica de inicialização da aplicação e o método configureService ele vai definir os serviços para a injeção de dependência. Então aqui, olha, como exemplo, eu estou incluindo nessa linha de comando service add server side Blazor, estou incluindo os serviços do Blazor do lado do servidor na coleção de serviços da interface iService Collection. E aqui nós podemos também incluir nossos próprios serviços para o container de injeção de dependência. Aqui eu tenho um exemplo disso, eu estou incluindo um serviço usando aqui o tipo de vida do serviço como add singlet e o serviço foi criado aqui na pasta data, olha, Weather Forecast Service. Então eu posso fazer isso para os meus serviços aqui, incluindo os serviços no método configureService. Aqui no método configure eu tenho a definição da ordem de execução dos middlewares que irão atuar na aplicação. Isso aqui é muito parecido com a ASP.NET Core. Se você conhece a ASP.NET Core, você vai ver que isso aqui é idêntico ao método configure da ASP.NET Core. Aqui eu tenho dois destaques importantes. Primeiro aqui eu tenho a configuração do mapeamento do SignAware para o caminho padrão do servidor. Lembrando que a comunicação entre a aplicação Blazor Server no servidor e o navegador é feita via SignAware para trocar informações. E aqui eu também tenho a definição do roteamento das requisições para a página _host. Dessa forma, exceto as requisições para os controladores e para as páginas REST, todas as demais requisições vão ser mapeadas aqui para esse arquivo _host,
que está aqui na pasta Pages. Ó. Vamos abrir esse arquivo. Esse arquivo underline host, ele funciona como uma página root da aplicação. Então, ele é implementado como uma página Razor, que contém um cabeçalho HTML e uma tag body. E aqui eu tenho a especificação do componente raiz, ó, que é o app, definido aqui ó, no app Razor. Então aqui eu estou definindo aonde esse componente vai ser renderizado. E aqui também, olha, eu estou carregando o arquivo JavaScript chamado browser.server.js, que vai configurar a conexão SignAware entre o servidor e o navegador. Agora vamos voltar aqui ao arquivo app Razor, que está na raiz do projeto. Aqui eu inicio com a utilização do componente de roteamento, que é o router, né, para configurar o roteamento do lado do cliente. Então esse roteamento ele vai interceptar a navegação do navegador, que renderiza a página que coincide com o endereço que foi solicitado. Então, ó, aqui na pasta Pages eu tenho vários componentes que são acessados pela minha aplicação. E a navegação aqui é feita, ó, eu vou abrir uma página, vou pegar o index, ó, eu tenho uma diretiva page que define o roteamento. Ó, aqui no index é uma barra, é o raiz, no counter eu tenho um mapeamento para underline counter, barra counter, então é assim que é feito a navegação. E isso é definido aqui nesse router. Então esses componentes aqui, eles são renderizados pelo componente app Razor. Então, quando é encontrada a rota, observe que ele faz o mapeamento. Quando não é encontrado, ele vai exibir uma mensagem de erro. Aqui, ó. Sorry, there's nothing at this address. Então, abrindo aqui o meu projeto, estou no Blazor Server. Quando eu navego para Home, observe aqui que ele está indo para a raiz do projeto. Para Counter, ó. Ele vai para Counter. Se eu for para uma página, um componente que não existe, por exemplo, ABC, olha lá, ó. Sorry, there's nothing at this address, que é exatamente o que nós temos definido aqui. Observe que tanto na seção found como not found, nós estamos usando um arquivo main layout, que está na pasta shared. Olha, esse arquivo main layout, ele define um componente nav menu, onde vai renderizar o menu lateral à esquerda, e aqui eu tenho uma chamada para o body, que é o local onde os componentes serão renderizados. Aqui no nav menu, que é um componente, ó, eu tenho as definições do menu e seus links e os roteamentos, ó, counter, fetch data e o componente navlink, que vai renderizar um elemento href. Aqui outro arquivo importante que existe tanto no projeto Blazor Server como no projeto WebAssembly é o arquivo underline imports.razor. Esse arquivo ele tem o mesmo papel que o arquivo underline view imports da ASP.NET Core. Ele contém os namespaces comuns usados por todos os componentes Blazor do projeto. Então aqui geralmente você coloca os namespaces comuns que serão compartilhados pelos componentes. E aqui no projeto WebAssembly, o arquivo index.html dentro da pasta www.root seria o equivalente ao arquivo underline host. Esse arquivo é a página root do projeto WebAssembly. Ele é implementado, olha, como uma página HTML padrão, onde na tag body eu tenho a definição, ó, do componente raiz da aplicação, que é o app.razor. E ele também vai carregar, ó, o arquivo JavaScript Blazor WebAssembly.js, que é responsável por carregar a aplicação Blazor, compilada, suas dependências e o runtime.net. E ele também vai inicializar o runtime para executar a aplicação Blazor no navegador. Destacando que tanto o projeto Blazor Server como o Blazor WebAssembly, eles são duas formas diferentes de hospedar uma aplicação Blazor. Então, tanto no projeto Blazor Server como Blazor WebAssembly, eu vou ter os componentes Blazor, que são os blocos de construção de uma aplicação Blazor, e a forma de criar os componentes é a mesma nos dois projetos. Então eu tenho um framework e duas maneiras de hospedar a aplicação criada no Blazor. E eu posso inclusive converter uma aplicação WebAssembly numa aplicação Blazor Server e vice-versa.
Então eu creio que você entendeu as diferenças dos modelos de hospedagens e as principais diferenças entre os dois tipos de projeto e os seus comportamentos. E na próxima aula nós vamos continuar tratando dos componentes no Blazor.